Queridas crianças, nós vamos agora para as atividades de ciências. Nós vamos começar o módulo 9. Vamos aprender sobre as propriedades dos materiais. Então, olha, a tia Tati colocou até uma imagem. Olha só, madeira, metal, plástico, argila. Cada material é usado para determinado produto. Então, tem os produtos corretos para usar cada material. Não tem jeito da gente fazer uma panela de papel. Não tem jeito da gente fazer uma panela de plástico e nem de madeira. Porque o que vai acontecer? Elas vão se queimar. Então, cada material é destinado para um objeto correto. Então, vamos lá? Abro a apostila de vocês na página 185. Meus amores, então nós vamos começar aí na página 185, o módulo 9. Vamos ler com a tia Tati o título desse módulo? Propriedades dos materiais. Então, nós vamos acompanhar as duas tirinhas a seguir e ler as histórias, prestando atenção nos detalhes. Então, vamos lá na tirinha número 1. Ai, meu anjo da guarda, me ajuda. Nós temos o Chico Bento lá fazendo uma oração. Aí de repente vem o anjo da guarda, olha só, e vai ajudando ele. Tirinha 2. Ô Chico, será que você só pensa em dormir? Aí ele, vem comigo, vamos nadar no lago. Depois olha só, o que acontece? Eles vão nadar no lago, o Chico Bento deita na boia e dorme. Depois que nós observamos e lemos essas duas tirinhas, olha a pergunta número 1. Qual é a característica importante do objeto utilizado na tirinha 1 para que ele seja seguro? Então, observe lá na tirinha 1. Na tirinha 1 tem uma madeira para atravessar lá o buraco, né? E depois tem o anjinho segurando o cascão, equilibrando, o cascão não, o Chico Bento, para que ele possa atravessar. Então, esse material precisa ser seguro, não é? Então, olha só, ele precisa ser resistente para suportar o peso de uma pessoa. Então, esse material que foi usado para atravessar precisa ser resistente, forte, para aguentar o peso de uma pessoa. Número 2. Dê exemplos de outros objetos que precisam ser feitos com material resistente. Então, nós vimos na tirinha 1 que para fazer uma ponte precisa de ser um material bem resistente. Por isso que o Chico Bento ficou com medo, porque acaba que eles chamam de pinguela, né? Vocês já ouviram falar? Pinguela? Essa madeira que eles colocaram para atravessar não era muito resistente, por isso que ele ficou com medo. Então, quais são os outros materiais que precisam de ser feitos com materiais resistentes? O martelo precisa ser bem resistente para poder martelar os pregos, as coisas. A lataria do automóvel precisa de ser resistente. A parede de uma casa. Então, você vai pensar em outros materiais que precisam ser bem resistentes para poder suportar tudo que eles vão passar. Agora, na tirinha número 2, o objeto que está sendo usado pelo Chico Bento, ele pode se esticar quando é enchido com ar, que é a boia, né? De que material ele é feito? A boia, ela é feita de borracha, não é? Que outras coisas que podem ser esticadas e que também são feitas de borracha? A bexiga, né? O balão. O chinelo é feito de borracha. O elástico que a gente coloca no dinheirinho, ou quando a gente vai fazer atividade lá na sala, aquela borrachinha, aquele elástico que a gente envolve os palitinhos. A borracha escolar também é feita de borracha. Então, é um material maleável. É um material correto para esse tipo de objeto. Então, amiguinhos, na abertura desse módulo, nós aprendemos sobre a resistência. O que é a resistência de um material?
A resistência de um material é a capacidade que ele tem de resistir a uma força que é aplicada nele. Então, o martelo, a borracha, então a lataria do carro, a parede de uma casa. Então, eles são resistentes. E, por exemplo, a borracha, ela tem elasticidade, ela é mais maleável. Então, são essas características que fazem com que os materiais sejam diferentes. Então, nós vamos aprender sobre esses diferentes tipos de materiais. Olhem só, amiguinhos, na página 186 nós vamos aprender sobre as características dos materiais. Vamos começar a leitura e depois a gente vai conversar um pouquinho. Os materiais ao nosso redor não são todos iguais. As características que fazem com que sejam diferentes são as chamadas propriedades do materiais. Então, olha só, o cadeado, ele é feito de aço, que é um material que tem uma propriedade chamada resistência. Então, ele é bem resistente. Os balões de festa são feitos de borracha, que é um material que tem uma propriedade chamada elasticidade. Ela permite que os objetos sejam deformados e depois voltem à forma original. Então, quer dizer que, olha só, o metal é a resistência e a borracha elasticidade, porque ela consegue se esticar e depois voltar ao normal. A seguir, vamos estudar algumas propriedades encontradas nos materiais. Então, tia Tati, antes da gente começar a ver outras propriedades, a tia Tati quer falar com você sobre um objeto que a gente usa muito, que é o copo de plástico e o copo de vidro. Por que nós usamos copos de plástico ou de vidro? Porque o copo de plástico ou de vidro, eles são impermeáveis. O que é impermeáveis? Eles não vão molhar, não vai vazar, para que a gente possa tomar os líquidos que a gente quer usar esse copo. Então, é um material que não vai se deformar com o uso de líquido. Plástico é impermeável, vidro também é impermeável. E o vidro é transparente, também é uma propriedade do vidro. O plástico é impermeável, existe plástico colorido e plástico opaco. Então, existem vários tipos de materiais. Então, nós vamos começar aprendendo sobre os materiais impermeáveis e materiais permeáveis. Nossa, tia Tati, que palavrinha difícil. Nós vamos aprender sobre elas. De repente, começa a chover. Que objetos você pode usar para não se molhar? E se você precisar absorver a água que caiu sobre uma mesa? O que usar? Olha só. Então, olha, nós vamos aprender o que usar para se proteger da chuva e quando tem algo molhado para tirar aquela água, hein? Quando o material não deixa que um líquido passe através dele, dizemos que ele é impermeável. O vidro, a cerâmica e o plástico são exemplos de materiais impermeáveis. Quando o material permite que um líquido passe por ele, dizemos que ele é permeável. Como exemplos, podemos citar alguns tecidos e papéis. Portanto, a impermeabilidade e a permeabilidade são propriedades encontradas nos materiais. Olha só que legal, então, uma coisa impermeável é uma coisa que é um material que não deixa que um líquido passe por ele. E quando é permeável, permite que o líquido passe por ele. Vamos ver alguns exemplos aqui? Então, a tia Tati colocou aqui para vocês exemplos de materiais impermeáveis, os quais a água não pode passar por eles. Então, olha só, luvas de borracha, o guarda-chuva. Os guarda-chuvas são feitas com tecido que é impermeável. O plástico, olha só a capinha que eles arrumaram para o celular. Pode colocar o celular dentro da água que não molha. A capa de chuva e diferentes tipos de copo. Olha só, copos feitos de isopor, plástico e vidro. E agora, alguns exemplos de materiais permeáveis, que são materiais que a água passa por eles. Olha só,
papel, espuma, tecido. São materiais que são permeáveis. A água consegue passar por eles. Na página 187, nós vamos para as atividades. Número 1. Observe as imagens a seguir, depois faça o que se pede. Então, nós temos 4 imagens, olha só. Na imagem número 1, as crianças com guarda-chuva. Número 2, está chovendo, né, sobre as crianças. Número 2, uma criança com galochas, olha só, botas e pulando na água. Número 3, uma esponja, né, de lavar louças. E número 4, o coador de café. Existem coadores de café feitos de papel e de tecido. Esse aqui, aparentemente, parece um coador de café de tecido. Agora vamos responder as perguntas. Você pode ir pausando o vídeo à medida que a tia Tati vai lendo e explicando e respondendo. Letra A. Nas imagens, que objetos estão sendo utilizados pelas pessoas para não se molharem? Você vai escrever quais são os objetos que elas estão usando para não se molhar. Letra B. Quais imagens mostram um líquido passando através de um objeto? Quais são as imagens? Qual o número das imagens? E que objetos são esses? Letra C. Que propriedade o material deve ter para evitar que a pessoa se molhe? Então, o material tem que ser impermeável ou permeável. E na página 188, atividade número 2. Observe as duas imagens. A imagem número 1, a gente vê uma menina com a capa de chuva. E na imagem número 2, nós temos uma menina com um agasalho, com uma blusa de frio. Letra A. Cada criança está utilizando uma vestimenta diferente. Se tivesse que escolher uma delas para usar em um dia chuvoso, em um passeio e evitar se molhar, qual delas você escolheria? Assinale com um X a opção escolhida. Então, se você fosse passear em um dia chuvoso, você escolheria a 1 ou a 2? E depois a letra B pergunta, em que situação você utilizaria a outra vestimenta? Você vai escrever quando você usaria a outra vestimenta que você não escolheu para sair num dia chuvoso.